Boa noite, graça e paz. Boa noite, amém. Hoje nós temos Gabriel, a Caroline, que está com a gente. Sejam bem-vindos, sintam-se bem aqui. A Laurinha, né, que está vindo aí. Deus abençoe. Queridos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Santo Espírito, fala conosco. Traz revelação. Traz a palavra do Senhor do seu coração para o nosso coração. Aquilo que está, Senhor, na Tua palavra e que o Senhor quer revelar, que o Senhor quer trazer para cada um de nós nesta noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nessas duas últimas ministrações aqui, nós falamos do capítulo 17 de João, a última oração de Jesus pelos discípulos, e nós vimos que nesta oração, Jesus ora pedindo algumas coisas a Deus. E ele ora pedindo que Deus protegesse os seus discípulos aqui na terra. Eu vou para ti, eu estou deixando o mundo, eles vão ficar no mundo. Então, enquanto eu estava no mundo, eu os guardei e os protegi. Agora eu vou para ti. E ele pede a Deus que proteja os seus aqui na terra. A segunda coisa que Jesus pede, capítulo 17 de João, na sua oração, é que Deus os santificasse na palavra. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a segunda coisa na oração de Jesus, que ele fez pelos discípulos, é que eles fossem santificados pela verdade da palavra de Deus. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui, desse capítulo 17, recapitulando, é que Jesus ora e pede para Deus, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu quero a unidade deles. Eu quero que eles se tornem um em nós. Tu em mim e eu neles. Para que o Senhor seja glorificado e o mundo conheça que tu me enviaste.
Na última ministração, nós estudamos João 14. João 14. Jesus falando aos discípulos que não ficassem aflitos, perturbados, desesperados. João 14. Não se perturbem. Não se perturbem. Crede em Deus. E Jesus fala em João 14 para os discípulos não ficar perturbado, aflito e desesperado. Falamos domingo passado que eles estavam aflitos porque Jesus estava se despedindo deles, deixando eles, e eles sabiam que Jesus ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser condenado e morto. E eles estavam aflitos e desesperados com essa situação. E Jesus fala algumas coisas em João 14 para eles, e a primeira coisa é: não se perturbem, não se desesperem, não fique aflito. Crede em Deus e creia também em mim. Ou seja, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança. Creia em Deus e creia também em mim. E a outra coisa que Jesus fala ali para os discípulos é: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu volto e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então a segunda coisa que Jesus fala para eles é: no mundo não tem descanso. Eu vou preparar lugar. Não busque e não espere descansar nesse mundo. Não espere descanso aqui. Jesus disse: eu vou preparar um outro lugar para vocês. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui não tem como descansar no meio de um mundo corrompido, no mundo satânico, no mundo dirigido por Satanás e seus demônios. Eu vou preparar lugar e eu volto levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu vou preparar um lugar de paz, um lugar de descanso. E daí ele fala para os discípulos: e o caminho para vocês chegarem lá nesse lugar que eu vou preparar sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se desesperem, não se perturbem, creia em Deus, creia também em mim. Aqui não é lugar de descansar, eu vou preparar lugar para vocês descansar, e eu volto a buscar vocês, porque eu quero levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas aqui não é lugar de descanso. E tem tanta gente querendo descansar aqui, até muitos cristãos, querendo fazer sua morada aqui. E Jesus já há 2000 anos falou para a gente que aqui não é lugar de descansar. E que ele foi preparar lugar. E volta a buscar os seus. E nesse 14 de João, da última semana, Jesus conclui dizendo: só tem uma coisa, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês não vão ficar sozinhos. Não vos deixam órfão, não vos deixo órfão, não vos deixo abandonado. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Aqui não é lugar de descanso, aqui vocês passam por aflição, não fiquem perturbados, creia em Deus, creia também em mim. Eu estou preparando lugar de descanso, lugar que não vai ter perturbação, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês não estarão sozinhos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco. E no versículo 23, 24 de João 14, ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então vem o Espírito Santo, e ainda vem Deus Pai e Deus Filho morar nesse cristão, nesse filho. Então não há o que temer. Não há o que temer, aconteça o que acontecer nesse mundo, porque nós temos um Deus poderoso e grande, que diz: eu quero viver com você, andar com você, eu quero levar você para estar comigo num lugar de paz, mas enquanto você estiver nesse mundo atribulado, eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. E hoje, queridos, no capítulo 15, Jesus passa mais um conselho para os discípulos. Do 14, aliás, do 13 até o 17, é Jesus conversando com os discípulos. No 17, ele faz a última oração. No 17, ele conversa com os discípulos e passa orientação para eles. E essas orientações são mais do que objetivas para nós. Porque vivemos
as mesmas situações, as mesmas circunstâncias que ele viveu aqui na terra. Porque Jesus estava falando do começo do fim. O tempo do fim começa com a vinda de Cristo ao mundo. Há 2000 anos começou o tempo do fim. Mas nós estamos vivendo o final desse tempo do fim. Então, mais do que nunca, essa oração e esses conselhos é para a igreja, é para nós. E no 17 nós vimos lá que nós somos incluídos nessa oração. Ele disse: eu não oro pelo mundo, porque o mundo vira as costas para o Senhor, o mundo não quer nem saber do Senhor. Eu não oro pelo mundo, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que ouviram a tua palavra e creram e me aceitaram. Eu rogo por esses. E rogo por todos aqueles que um dia, ao ouvir a tua palavra, vão crer em mim, vão crer na palavra. Eu oro por eles. Então eu e você estamos incluídos nessa oração, porque um dia nós ouvimos essa mensagem e nós cremos e nós aceitamos, e nós estamos incluídos nessa oração e nesses conselhos. Mas agora no capítulo 15, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de uma figueira, de uma videira, e ele diz que essa videira verdadeira é ele. Eu sou a videira e o Pai é o lavrador. Agora aqui Jesus começa a dizer para os discípulos: nesse mundo que vocês vão ficar, vocês não podem ficar sozinhos. Nesse mundo que vocês vão continuar vivendo, vocês não podem viver sem mim. Vocês têm que estar ligado, interligado, conectado em mim, senão vocês estão perdidos. E para poder melhorar essa pregação e esse ensino para eles, ele compara ele como uma videira, como uma árvore. E ele fala: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos dessa árvore. Eu sou o tronco, eu sou o caule. E o galho, os ramos dessa videira, é vocês. Imagina o tamanho dessa árvore, porque os galhos dessa árvore são todos os cristãos do mundo. Você já imaginou o tamanho dessa árvore? Ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. É a mesma mensagem do apóstolo Paulo em Efésios 1, que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo dele. É a mesma mensagem, só que lá comparado como um corpo e aqui comparado como uma árvore. Ele falou: eu sou o tronco e vocês são os galhos, vocês são os ramos. Cada um de nós somos um raminho que precisa estar ligado na árvore, que é Cristo. Porque você sabe que um ramo de uma árvore, se arrancado do tronco, o que acontece? Murcha, seca e vira o quê? Lenha para fogo. Ou então mistura com a terra e apodrece, desaparece. Queridos, a primeira mensagem que Jesus está dizendo é o seguinte: é que fora dele o ser humano está perdido. Fora dele o ser humano está perdido, destruído, arruinado. E ao ele contar essa parábola da videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, a vara, e o meu pai é o dono dessa videira. É ele que cuida dessa videira. O meu pai é o lavrador, é o agricultor, é o dono dessa videira. Então quem que é o dono da igreja? Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A videira, essa videira que é Jesus e a igreja, o proprietário dela é Deus. E é Deus que cuida dessa videira. Jesus disse: meu pai é o lavrador, toda vara que estiver ligada em mim, que não der fruto, ele tira, mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Meus queridos irmãos, Jesus está dizendo que nessa videira que é ele, quem não der fruto vai ser o quê? Arrancado. Deus não perde tempo, ou produz fruto, ou ele tira. Você sabe que o agricultor faz isso, né? Planta um pé de planta, mesmo lá no quintal, se você espera, trata, aduba e não produz, o que você faz? Com aquele galho seco que não tem jeito, você sai cortando para deixar só o que está bonito, para produzir. Deus está dizendo que a igreja é assim.
Agora, se com a igreja é assim, quem não produz, Deus corta e joga fora, e diz que o destino do galho seco é o fogo. Você imagina um mundo sem Deus, onde é que vai parar? Você já imaginou o ser humano sem Deus, o que é que está destinado para ele? Hein? Se a igreja, se a videira, o galho que não produz fruto, o dono está olhando e não produziu, ele arranca fora, ele corta. Mas o que produz fruto, a Bíblia diz que ele limpa, para que produza mais fruto. E você sabe que limpeza de árvore, às vezes tem que cortar aqui, podar ali, tem que usar um facão, a serra, e tirando tudo que atrapalha. É assim que Deus faz conosco. Então tem hora que parece que, meu Deus do céu, parece que a gente está passando pelo fogo, né? Pela prova. Meu Deus do céu, parece que Deus nos abandonou. Não, Ele está podando o galho da videira para produzir fruto. Porque o galho que não presta já foi arrancado e já está secando, está caminhando para o fogo. Mas o galho que é bom, que vai dar resultado, ele trata, ele poda, ele limpa, para que possa produzir fruto. Meus queridos, é essa a terceira mensagem de Jesus para os discípulos agora no mundo. Agora é a terceira mensagem para eles. Olha, não se desliguem de mim, ele fala. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que é que limpa cada um de nós? Bíblia, palavra. Palavra de Deus. Portanto, quem não quer pregar a palavra de Deus e ensinar a Bíblia do jeito que ela é, não está fazendo o que Deus mandou, que é limpar a videira. É a palavra que limpa. Nós não limpamos, nós ministramos a palavra. Quem vai limpar é a palavra. É a palavra e o Espírito Santo que vai trabalhar no meu, no seu, no nosso coração. Mas ela tem que ser pregada. E Jesus falou para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus nunca omitiu em 3 anos e meio. Falou tudo que ele recebeu do Pai, ele transmitiu para os discípulos. Eu já ministrei a palavra para vocês, vocês estão limpos. E aí ele fala assim, permanecei em mim, e eu em vós, porque assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vocês estão limpos? Está ligado na videira? Está limpo? Ou está sendo limpado? Não desista, permaneça em mim, não se desligue de mim, não se desligue, não perca o contato, não perca a conexão, mantenha ligado em mim. Eu sou o tronco, eu sou o caule dessa videira. E mais uma coisa, ele está dizendo para nós, aprendam que vocês não têm vida independente. Você sabe que um galho de árvore não tem vida independente. O tronco tem. Você pode cortar o galho, o tronco bota um outro galho e substituir aquele. Sim ou não? Sim. Galho pode ser substituído, mas tronco não. Jesus é o tronco, ele nunca será substituído. Ele é a raiz de Jessé, como diz lá, a raiz de Davi. Ele é o tronco. Ele é o tronco. E ele diz, nunca se desligue de mim, aconteça o que acontecer, permaneçam ligados em mim. Aleluia, essa é a mensagem para os discípulos. Aconteça o que acontecer com vocês, eu vou ser preso, condenado, vai acontecer muitas coisas difíceis, vocês depois vão passar por muita tribulação, mas permaneçam em mim, não se desligue, não se desconecte, permaneça em mim, porque a sua vida só vai ter razão de existir se você estiver ligado em mim. A partir do momento que você se desligar de mim, a sua vida acaba, termina como galho. Na hora que ele é arrancado do tronco, acabou a vida dele, ele seca e vira palha. Queridos, a razão de viver do ser humano é Deus, é Jesus. E se não temos Jesus, não temos nada, como diz aquele hino antigo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Por isso que o mundo sofre, aqueles que vivem sem Deus, porque não tem a vida vem dele. Por isso que no capítulo 1 de João diz que ele é a vida, e a vida é a luz do mundo, ele é a vida.
Se quisermos ter vida, temos que estar ligados em Jesus. Vida eterna, vida aqui, poder, força para vencer o pecado, vencer a nós mesmos, vencer o mundo, vencer as tentações, vencer as provações. Tudo vem dele, o poder vem dele. Como o galho de árvore que está ligado lá, tudo que o galho precisa para sobreviver está lá no tronco. Ele tem que manter, o que ele precisa é manter ligado ali. Então, queridos, essa é a terceira mensagem de Jesus para os discípulos. Não se desliguem de mim. Assim como a árvore, o galho não pode, o ramo não pode se desligar do tronco, senão ele seca e desaparece. Não se desliguem de mim. Não se despreendam de mim. Não se desconectem de mim. Mantenha a sua comunhão, mantenha a sua ligação comigo todos os dias e eu vou estar com você. Eu vou estar ministrando seiva, vida, tudo o que você precisa. Portanto, não se desliguem de mim. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem permanece em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus somos galho seco. Sem Jesus a vida não tem sentido. Sem Jesus não há razão para viver. Não há. Por isso que o inimigo procura arrancar Jesus do coração da pessoa, porque ele quer arrancar a vida. Assim como ele não tem mais vida, porque ele perdeu a vida de Deus, ele quer arrancar da vida do ser humano Deus, e sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus não há razão para viver. Por isso que muitas pessoas acabam até tirando a sua própria vida, porque sem Deus, sem Jesus, não há razão para viver. E Jesus está falando esse terceiro conselho: não se desliguem de mim, assim como a videira, eu sou a videira, vocês têm que estar ligados em mim, porque assim como o galho, no momento que ele se despreende do tronco, ele vai secar e vai desaparecer, ele perde a vida, ele perde a razão de viver. Assim também vocês, no dia que vocês se desligarem de mim, a vida vai perder o sentido, vocês vão desaparecer. Porque vocês não sobrevivem por vocês mesmos, vocês sobrevivem por causa do tronco, assim como o galho. E no versículo 6 ele disse: se alguém não estiver ligado em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e se colhe, e se lança no fogo, e arde. Se vocês não estiverem em mim, vai ser um galho seco, que vai secar. As pessoas vão colher, vão colocar no fogo e vai arder, vai desaparecer. A vida sem Deus é assim, queridos. A vida sem Jesus é assim. E esse foi o terceiro conselho de Jesus para os discípulos. Nunca me deixem, nunca se despreendam de mim, nunca se desconectem de mim, aconteça o que acontecer. E no versículo 8 ele diz assim: 7. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós mantermos essa conexão com Deus, essa ligação com Cristo, e se permanecermos na sua palavra, ele diz que nós temos autorização para pedir tudo o que nós quisermos e será feito. E no versículo 8 ele diz: e assim meu Pai vai ser glorificado, em que vocês possam dar muito fruto, e assim vocês vão ser meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem está conectado em Jesus. Discípulo de Jesus é quem está ligado em Jesus. Discípulo de Jesus é quem anda pela palavra de Jesus. Meus queridos, será que esse terceiro conselho de Jesus é relevante para nós? Sim, é relevante. Não podemos perder a conexão com o Senhor, não podemos perder a ligação com o Senhor, não podemos perder o contato com o Senhor, não podemos perder a comunhão com o Senhor, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, precisamos manter nossa comunhão, nossa conexão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. Amém? Essa é a palavra para nós hoje, esse terceiro conselho do Senhor Jesus.
Permaneçam em mim, se mantenham ligados em mim, aprendam que vocês só vão viver a vida se você estiver ligado em mim, assim como o galho só tem vida se estiver ligado no tronco. Não confie na vida de vocês, não. Queridos, o centro não pode ser eu, o centro da nossa vida não pode ser você, o centro não pode ser o mundo. O centro não pode ser nada nesse mundo, a não ser a pessoa de Jesus. Ele tem que ser o centro em nossa vida. Amém? Vamos orar?